Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de outubro de 2019. Cidades de SC tiveram benção dos animais no dia de São Francisco de Assis. Na sexta-feira 4, os católicos comemoraram o dia de São Francisco de Assis, santo conhecido por ser o protetor dos animais e padroeiro da ecologia. E, como de costume, paróquias em Santa Catarina realizam nesta data a chamada Benção dos Animais. A ação ocorreu em cidades como Florianópolis, Joinville, São José e Balneário Camboriú. Os interessados podem levar seus bichinhos até as igrejas que eles foram abençoados por um padre. Francisco nasceu em Assis, Itália, em 26 de setembro de 1181, e desencarnou em 1226. Foi canonizado em 1228, 2 anos após a sua morte, quando passou a ser considerado santo. Foi proclamado, em 1979, santo patrono dos ecologistas, devido ao fato de ter sido um grande admirador da natureza e pelo intenso e devotado amor aos animais. Poeta, cantava o sol, a lua e as estrelas. Era alegre, terno, simples, amoroso, criatura de paz e de bem, auferindo estima, consideração e simpatia. Amava intensamente a Jesus e sua mãe Maria. Em 4 de outubro é comemorado o seu dia. Algumas fontes mediúnicas fazem menção de ter sido Francisco, em pretérita reencarnação, o apóstolo João Evangelista. Realmente, naquela época, já possuía o poder de amar em exuberância, daí ter sido denominado discípulo amado, já que o Cristo amava a todos sem distinção. O que fazia diferença era o fato de João ter sido mais evoluído dos discípulos. O evangelista esteve presente em todos os acontecimentos importantes relacionados ao Mestre, inclusive no momento crucial da crucificação. Na última ceia, ficou assentado ao lado do Cristo, em posição privilegiada. Na Revista Espírita de 1863, o apóstolo João enfatiza que chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim ele procedeu, quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis. Allan Kardec foi o pseudônimo do francês Hippolyte Léon Denis de Rivail, nome que usou devido a uma outra encarnação sua nas Galhas quando foi contemporâneo de Júlio César, usado para a codificação da doutrina espírita. Hermenilde Miranda, em seu livro Nas Fronteiras do Além, esclarece, conversando uma vez, em nosso grupo, sobre o papel de certos espíritos na história, disse-nos um amigo espiritual que é muito importante para todos nós o trabalho daqueles a quem ele chamou espíritos ordenadores. São os que vêm incumbidos de colocar em linguagem humana, acessível, as grandes ideias. Sem eles, muito do que se descobre, se pensa e se realiza ficaria perdido no caos e na ausência de perspectiva e hierarquia. São eles espíritos lúcidos, objetivos e essencialmente organizadores que disciplinam as ideias, descobrindo-lhes as conexões, implicações e consequências, colocando-as ordenadamente ao alcance da mente humana, de modo facilmente acessível e assimilável, sob a forma de novas sínteses do pensamento. São eles, portanto, que resumem um passado de conquistas e preparam um futuro de realizações. Sem eles, o conhecimento seria um amontoado caótico de ideias que se contradizem, porque invariavelmente vem joio com o trigo, na colheita, e ganga com ouro, na mineração. São eles os faiscadores que tudo tomam, examinam, rejeitam, classificam e colocam no lugar certo, no tempo certo, altruisticamente, para que quem venha depois possa aproveitar-se das estratificações do conhecimento e sair para novas sínteses,
cada vez mais amplas, mais nobres, mais belas, ad infinitum. Allan Kardec é um desses espíritos. Não diremos que seja um privilegiado porque essa classificação implica a ideia de prerrogativa mais ou menos indevida e as suas virtudes são conquistas legítimas do seu espírito, amadurecidas ao longo de muitos e muitos séculos no exercício constante de uma aguda capacidade de julgamento pois, um direito genuinamente adquirido pelo esforço pessoal do espírito e não uma concessão arbitrária dos poderes superiores da vida. O trabalho que realizou pela doutrina espírita é de inestimável relevância. A ligação entre Allan Kardec e Francisco de Assis nos é trazida pelo Espírito Emmanuel que pela psicografia de Francisco Cândido Xavier na noite de 31 de março de 1938, na União Espírita Mineira em sessão comemorativa do retorno do Codificar a Pátria Espiritual, incluída no livro Deus Conosco. Diz Emmanuel: meus amigos, muita paz. As vossas preces de amor se elevam ao infinito em volutas divinas, estabelecendo caminho claro e suave para as grandes revelações do sentimento e da fé. A personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. O plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos, em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim. A grande figura do Mestre deve ser evocada. A sua vida de nobres exemplificações deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. A sua obra foi a de um revolucionário divino, em complementação ao trabalho e ao sacrifício do maior revolucionário do mundo, que foi o Divino Mestre. Allan Kardec é o hífen de luz unindo os repositórios sagrados de todas as gerações. O seu esforço ainda é o trabalho permanente da evolução de toda a cultura humana no Evangelho de Cristo. E agora, como nunca, essa semeadura deve ser cultivada. O mundo retrocede a passos largos para todos os processos de força. Um novo espírito de rapina desenvolve-se no seio das nações imperialistas do globo. Os ditadores se reúnem, apressando o extermínio das conquistas penosas da civilização. Sobre a fronte da humanidade, os corvos da ambição se reúnem para a carnificina e para a morte, dentro dos bastidores trevosos do armamentismo internacional. Onde a cultura e a conquista moral? Os grandes pregadores da sociologia encarecem as necessidades dos tempos, apela-se para todas as fontes do conhecimento espiritual, mas a realidade positiva é que tudo se apresta para as lutas finais nesse tenebroso apogeu da civilização. Semelhante fenômeno não tem suas origens na necessidade de matérias-primas, por parte dos países superlotados. Bem sabemos que das trocas depende toda a estabilidade da economia do mundo e o mundo produz o bastante em todos os seus setores para aquele que é usufrutuário e não dono dos seus bens o homem. Semelhantes fatos, de capital importância nos processos evolutivos da humanidade, têm os seus ascendentes no espírito de agressividade, no instinto de egoísmo do homem moral, que não soube elevar-se às altitudes do homem material, acompanhado das mais extraordinárias conquistas científicas. Os descendentes do primata antigamente cuidavam apenas do problema de viver, dominando, aos poucos, os segredos ocultos da natureza. A natureza foi, então, dominada. Criaram-se todas as facilidades e todas as comodidades da civilização no curso incessante dos séculos. O homem devassou o fundo dos oceanos, elevou-se à estratosfera, projetou viagens interplanetárias, organizou as ciências positivas, inaugurou inventos e devassou o recôndito do orbe, solucionando os seus enigmas,
Mas voltando para si mesmo nos tempos que correm, quando a radiotelegrafia e o avião transformaram o globo numa pequena moradia, regressando ao seu mundo interior, o homem das filosofias avançadas esbarrou com o dístico do templo de Delfos. Eis aí, meus amigos, a grande função da codificação kardeciana nos tempos modernos: apontar ao viajor extenuado do planeta o conhecimento de si mesmo e a estrutura de sua personalidade imortal e indivisível, alargando as suas possibilidades e ampliando a sua visão espiritual. O grande trabalho do Espiritismo atualmente é o de preparar a mentalidade humana para a revolução sociológica que teremos que conhecer, em tempo oportuno. Não à base da filosofia amarga do homem econômico, do comunismo marxista, nem à margem dos processos de força dos estados totalitários. Mas revolução espiritual, renovadora do homem, sem contribuição de ordem política, revivendo-se o socialismo cristão em expressões puras e simples, das quais o microcosmo Galileia foi o teatro imortal. Revolução do mundo interior de cada um para a compreensão da paz, sem as armas, e da fraternidade, sem estatutos e disposições de ordem econômica. É por isso que, saudando a era nova convosco, depois dos últimos massacres que a ambição e o egoísmo dos homens terá de viver, em anos próximos, trago-vos a expressão da minha fervorosa crença no divino modelo, aguardando por vir cheio de confiança na misericórdia de Deus, na direção de fato e de verdade para todas as nações do planeta terrestre. E lembrando a figura nobre do grande discípulo e mestre generoso, que agora recordais, confirmo a expressão de um dos nossos amigos, quando lembrou a figura de Goethe apontando a universidade como salvação de sua pátria. Aponto-vos igualmente o Evangelho restaurado, o estatuto de amor e de luz do mestre, cuja prática, de cuja observância, nascerá a grande verdade e a paz duradoura da felicidade humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.